Oi, meus amigos, sejam todos bem-vindos à YS. Eu sou o Jorge e hoje nós vamos falar sobre ações, os riscos que ela traz, as probabilidades de ganho, tudo desse universo, desse ativo que pode agregar muito na sua carteira e pode te dar grandes ganhos durante o tempo. Confere aí. Bem, meus amigos, antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o like nesse vídeo, comente em qualquer momento e compartilhe com as pessoas que você conhece para que nós tenhamos mais alcance com esse vídeo. E hoje nós vamos falar sobre ações e o risco que ela tem para a gente. Tá? É realmente arriscado investir em ações ou é apenas especulação do mercado? A primeira grande pergunta é qual é o risco envolvido quando você investe em ações? Pessoal, antes de falar disso, vocês precisam entender que ações e qualquer tipo de investimento ele vai ter um certo risco. Você vai ter que primeiro entender se você se adequa àquele risco ou não. Por isso que existem os perfis de investidor, conservador, moderado e agressivo. Para cada tipo de investidor, existe um tipo de ativo que ele está mais familiarizado. Um investidor que ele é agressivo, ele vai entrar em ações e vai se sentir confortável com aquelas oscilações. Já um conservador vai se sentir desesperado quando começar a oscilação das ações que ele comprou. Então, primeiro você precisa entender isso para que você depois invista no ativo correto para você. Então, qual é o risco envolvido nas ações? A principal desvantagem é a volatilidade. Então, as ações elas têm grande volatilidade. E o que é essa volatilidade? É o quanto ela sobe e cai em um dia ou em uma época, um determinado período de tempo. E eu vou até pedir para colocar aqui dois gráficos, que pode aparecer em algum momento aqui na tela, mas são dois gráficos de empresas diferentes. O primeiro, ele é de uma empresa grande, chamada Blue Chip. Então, as blue chips são empresas que elas têm grande crescimento. Elas têm um patrimônio muito grande e já são consolidadas no mercado. E aí nós temos vários exemplos como as empresas que põem o índice Bovespa. Petrobras é uma blue chip, Banco do Brasil, por exemplo, é outra. E o gráfico que vai aparecer aqui é exatamente de uma empresa que ela já é uma blue chip. Tá? Normalmente a característica delas é empresa com grande patrimônio, que tem uma arrecadação muito grande, né, de dinheiro, elas vendem muito produto e conseguem caixas muito grandes. E aí, como elas não têm mais para onde crescer, não são empresas de crescimento, elas distribuem muito dividendo. E as ações delas normalmente não oscilam tanto. Vocês podem ver aqui, oscila, mas não vai oscilar tanto. E vocês vão entender por que a diferença de uma empresa que ela oscila muito. Vai aparecer agora outro gráfico, é de uma empresa que ela é uma empresa de crescimento. E aí pode ser um small cap, uma micro cap, ou uma empresa de tecnologia, por exemplo, como a Google, é uma blue chip, mas é uma empresa de tecnologia que normalmente é focada em crescimento. Ela ainda não tem teto, como uma blue chip, por exemplo. Podemos dizer assim, ela é uma empresa muito grande, muito consolidada, só que ela investe em crescimento cada vez mais tecnológico. Então, normalmente, elas não distribuem muito dividendo. Ela investe muito na sua parte de desenvolvimento tecnológico. Tá? E aí, essas ações, essas oscilam muito, como vocês podem ver no gráfico aqui. Ela subiu muito, disparou, e depois ela caiu e caiu muito. Então, essa volatilidade, quando você não tem conhecimento, você não entende que aquilo dali é para o seu perfil, você vai ter grandes dificuldades para tanto para manter o dinheiro no momento correto e investir mais, quanto para sair do momento certo. Então, esse é o primeiro grande risco envolvido das ações, a volatilidade, porque são empresas. O outro grande risco é a perda de carteira. Como vocês viram aqui no último gráfico, a ação ela cresceu e caiu. Ela bateu no teto. Imagina você comprar no teto, pensando que a empresa vai crescer mais, e ela começa a cair, e você está perdendo patrimônio. Então, o outro grande risco é que ela não tem teto de crescimento, mas ela também, quer dizer, ela tem teto de queda, porque ela pode chegar a zero. Então, você pode crescer muito com a ação, mas você pode perder tudo com a ação também. E foi isso que aconteceu em muitos momentos no Brasil, porque as pessoas, estimuladas pela ganância, muitas das vezes, e pelo crescimento da bolsa de uma forma meteórica, as pessoas entravam em momentos errados.
e aí perdiam dinheiro porque as ações já estavam no teto, e aí elas estavam começando a cair. Tá? Especulação também é um dos grandes riscos, um dos maiores riscos que tem dentro do mercado acionário, porque quando começa a especulação, normalmente uma ação pode crescer muito, as pessoas caírem, como a gente gosta de falar, né, no canto da sereia, e aí perderem o dinheiro porque estão entrando no momento errado. Então, são esses riscos que estão atrelados às ações. E aí eu faço até um convite para você agora. Se você tem interesse em aprender cada vez mais sobre o mercado financeiro, montar sua carteira, começar a investir, entre em contato comigo aqui ou pelos comentários, ou vai lá no meu Instagram, vai aparecer aqui o Instagram, né, o contato, para que você comece a aprender e tenha a possibilidade de montar sua carteira. E assim como eu saí de uma zero investimentos e começar uma renda passiva que você vai ganhar dinheiro até dormindo. Já imaginou ganhar dinheiro dormindo? Então, isso pode acontecer com você quando você tem uma carteira de investimentos focado nos seus objetivos, direcionado e muito bem elaborado, tá? Então, deixa nos comentários aqui, eu quero ganhar dinheiro dormindo, até dormindo, eu quero ganhar dinheiro até dormindo, ou vai no meu Instagram, me chama lá pelo direct, e eu vou te mostrar esse produto. Vamos lá. E como é que a gente faz para mitigar essa perda, essa provável perda, essa oscilação que as ações podem ter? O primeiro grande ponto é impossível você não perder dinheiro com as ações. Mas eu posso evitar? Posso diminuir? Pode. E você vai fazer isso quando você tiver conhecimento. Vai acontecer grandes perdas? Não. O que eu falo em perdas é porque essa oscilação ela acontece. Mas se você entrou no momento correto, você pode até ter uma oscilação que ela venha para baixo do que você comprou, do valor que você comprou. Só que ela vai voltar, porque aquele era um valor mínimo, podemos dizer assim. Tá? Então, por exemplo, na pandemia, muitas ações valorizaram muito. E é outro risco que pode acontecer muito por causa de, de especulação, né? Como eu falei para vocês. Uma fala do presidente pode fazer com que a ação ela vá a zero. Né? E isso é muito relevante. Um exemplo seria as ações da Petrobras. Quando o governo, de alguma forma, sinaliza que vai interferir no preço do petróleo ou agir de forma deliberada na Petrobras, normalmente as ações caem muito. Por quê? Porque é o governo agindo contra o mercado. E aí, isso causa uma instabilidade, o investidor odeia instabilidade, e aí retira o seu dinheiro, a ação cai. Mas isso quer dizer que a Petrobras é uma péssima empresa? Não, ela caiu porque, como a possibilidade de manipulação, de certa forma, dos preços do petróleo, não na empresa em si, mas de interferência, os investidores se sentem prejudicados, e aí eles tiram o dinheiro, e aí as ações caem. Então, uma fala do presidente pode causar uma grande oscilação na Bolsa de Valores. Outro momento que teve essa oscilação muito grande foi durante a pandemia. Ninguém sabia o que ia acontecer, todo mundo começou a tirar dinheiro da Bolsa de Valores, a Bolsa caiu muito, foi caindo muito. Mas isso refletia o valor real das empresas? Não. Então, se você comprou no valor real das empresas, não tem problema nenhum, porque ela pode até cair, mas ela vai voltar, mantendo, é claro, os indicativos que você estudou para investir nessa empresa. Então, como mitigar isso? O primeiro grande ponto é você ter uma boa estratégia. Você conhecer o seu perfil de investidor e você montar uma estratégia vocacionada ao seu perfil de investidor. Se eu sou conservador, eu monto uma carteira que seja conservadora, porque eu vou me sentir bem ao passar do tempo. Se eu for me sentindo melhor, mudando o meu perfil, estudando mais e me tornando um investidor agressivo, por exemplo, eu monto uma carteira mais agressiva porque eu me sinto confortável com ela. Agora, não adianta nada você ser extremamente conservador e você montar uma carteira agressiva. Você muito provavelmente não vai dormir à noite, porque vai ficar olhando todo momento as oscilações a oscilação da sua carteira. Então, o primeiro momento é ter uma boa estratégia, conhecendo o seu perfil de investidor, conhecendo os seus objetivos e montando uma carteira alinhada com isso. E desenvolvendo uma estratégia para que em momentos de crise você saiba exatamente o que fazer. Porque as suas emoções naquele momento de crise vão falar mais alto.
E se você tem uma estratégia, você entende exatamente o que você deve fazer no momento de crise, não sendo controlado pelas suas emoções, por exemplo, como aconteceu na pandemia. E qual é o outro ponto? Diversificação. Uma diversificação inteligente vai fazer com que você tenha uma carteira sólida. E aí eu trago até um vídeo aqui, vai aparecer o card dele em algum local aqui, que fala sobre taxa Selic, ele dá uma explicação sobre o mercado. O mercado ele é cíclico, então uma hora ele está subindo, outra hora ele está caindo. Se você entende esses momentos, você vai ter ativos que vão estar te dando lucro, mesmo com a queda do mercado, como, por exemplo, quando o mercado, essa é a tendência, tá bom? Mas não acontece todas as vezes. Quando o dólar está caindo, por exemplo, normalmente, ou melhor, quando o dólar está subindo, normalmente o mercado está caindo. Se você tem investimento em dólar, atrelado ao dólar, você está protegendo a sua carteira. E o outro ponto é exatamente esse. Você pode ganhar e pode proteger a sua carteira se você entende o momento em que o mercado está. Como assim proteger minha carteira? Lembra do exemplo do dólar que eu acabei de falar? É exatamente isso. Você vai investir em dólar até quando o dólar vai estar mais caro? Não, você vai evitar. Você vai comprar menos. Você vai rebalancear a sua carteira. Mas quando ele está caindo, você compra mais. Você está sempre balanceando a sua carteira, tendo em vista que, por exemplo, vai ter um ativo que cresceu muito e outro que caiu. O que você faz? Você rebalanceia. Para que no momento que esse esteja subindo, esse aqui vai cair, mas não vai cair tanto. Não vai fazer tanta diferença na sua carteira. Tá? Então, a diversificação ele vai te dar duas coisas muito boas, né? Duas vantagens na sua carteira, que é você ter ativos que estão sempre crescendo independente do momento e proteção da sua carteira, porque como você tem ativos que estão crescendo em um momento e outro em outro momento, você vai estar sempre protegendo a sua carteira. E por fim, uma última pergunta seria: vale a pena investir em ações? Claro que vale, mas vale mais você ter conhecimento sobre isso, você entender sobre o que você está investindo e em que você está investindo. Tem, uma, tem um investidor, não lembro o nome dele agora, mas ele fala, acho que é o Warren Buffett. Ele fala que ele só investe no que ele conhece, no que ele utiliza. Eu não tenho certeza se é o Warren Buffett, mas tem um investidor que ele faz exatamente isso. Ele só investe em coisas que ele utiliza, que ele conhece. Por exemplo, ele investe em Apple, porque a Apple ele utiliza e é um produto que ele gosta e que ele vê que muita gente gosta, então ele investe na ação. E aí ele tem vários, é claro que não é só isso, né? Mas ele investe nisso porque, segundo a teoria dele, eu só invisto no que eu conheço. Investindo no que eu conheço é porque muita gente conhece. Muita gente conhecendo, aquela empresa ela é boa, ela tem um crescimento, ela tem um público. E aí eu vou estar sempre ganhando. Você sócio de uma empresa de crescimento conhecida que está no top mind das pessoas. Tá? Então, esse é um ponto. Você investir no que você conhece é importante. Então, estude sobre o que você vai investir. O outro ponto é, as ações, como elas não têm teto, elas podem crescer ao infinito e além, como diria Buzz Lightyear, como de descontração aqui, mas elas podem crescer muito. É, você pode aumentar o seu patrimônio de forma exponencial. Se você investe só em coisas que crescem pouco, você vai ter crescimento porque ela está crescendo, só que de maneira metódica, um crescimento mais lento. Quando você investe em ações e aquela ação dispara, você acertou uma ação, por exemplo, uma nova Magazine Luiza, você tem a possibilidade de multiplicar o seu patrimônio infinitamente. O próximo Bitcoin, por exemplo, é um exemplo de, não é uma ação, mas uma renda variável, que você pode disparar o seu patrimônio. Então, essa é a grande vantagem das ações. Se você investe em ações que você conhece, que você estudou, que você entende os indicativos e você sabe para onde a empresa está indo, é um ótimo meio para que você aumente o seu patrimônio e o seu crescimento dentro do mundo financeiro. Então, esse era o conteúdo que eu tinha para passar para vocês. Eu espero que tenha sido muito agregador. Se foi, espalhe para outras pessoas, manda para quem você acha que você conhece, né? Você acha não, você conhece. Já se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Deixa o like no vídeo, porque com certeza você teve alguma coisa aqui que você aprendeu nova. E se tem, clica aqui no like e comenta. Comenta aqui embaixo, bota aquele comentário lá. Eu quero ganhar dinheiro até dormir. Ou entra no meu direct no Instagram. Tá?
mas comenta no vídeo. E é muito importante para nós a sua percepção, é o seu palco. Eu quero te ouvir. Então, espero que tenha agregado muito. Eu te espero no próximo vídeo.